muita paz, muita luz. Espero que você que está vendo esse vídeo esteja bem. Se não estiver bem, que fique bem, com a graça de Deus. Mas uma coisa é importante você ter noção. Sempre vão ter pessoas, coisas ou situações para tentar tirar a sua paz e a sua felicidade. Se você tentar negar isso, fugir disso, mais infeliz e mais problemático será o seu destino, porque nós não estamos aqui nesse mundo para fugir dos problemas, nem para fugir da dor. Sempre vamos atrair pessoas problemáticas e dificultosas e espíritos problemáticos e dificultosos, porque nós estamos aqui para passar por provações. Nós nos melhoramos em contato com essas pessoas se a gente tiver paciência e capacidade de dar abertura para que Deus haja através de nós nas vidas dessas pessoas. O problema é que todos nós temos o defeito de às vezes querer resolver as coisas do nosso jeito. E aí a coisa complica. Eu vou falar um pouco sobre evolução espiritual. A evolução espiritual começa quando a pessoa deixa de defender a própria certeza como se essa própria certeza fosse uma pilastra, uma coluna que ela se agarra e ela quer que as coisas sejam exatamente daquele jeito. Tem que ser assim porque eu acredito nisso, porque é assim, isso é melhor. E não é. Muitas vezes você acha que uma coisa, porque ela deu certo para você ou é boa para você, aquilo não necessariamente vai ser de novo bom de novo outra vez. Né? E aí o que acontece? A mente da pessoa se fecha numa série de verdades que ela acha que porque já deu certo tem que ser assim. Se você não está aberto para receber algo novo, você não entra na essência da verdade, porque a verdade ela é mutável, a verdade ela é adaptável. E nisso você vai se deixando o espírito do orgulho entrar em você, e esse espírito do orgulho vai impedindo com que você tenha a experiência de uma nova visão. E aí você já sabe, né? Acaba muitas vezes passando a imagem de que sabe tudo, repetindo as mesmas respostas diante de problemas diferentes que a vida traz. Essas respostas são comportamentos idênticos aos que você já teve no passado, que deram certo, muitas vezes deram certo, mas agora já não darão mais. Você precisa entender isso. Sempre reagindo do mesmo jeito em relação a tudo, porque sempre deu certo assim, eu sou assim. Principalmente as pessoas que têm um certo carguinho em algum lugar, costumam agir desse jeito, entendeu? Interpretam o mundo com lentes antigas. Tem muito professor, está há muito tempo no magistério também, tratando as novas gerações do mesmo modo que tratava as gerações do tempo que ele ou ela começou a lecionar. Então a maioria está, na verdade, fabricando a própria esclerose, fabricando a própria caduquice, a própria invalidez, muitas vezes. Essas pessoas costumam muitas vezes bater no peito e dizer, olha, eu sou assim, eu já tenho uma personalidade formada, as pessoas têm que me aceitar desse jeito. Não, não tem. Não tem. Tá? Essa mesma disciplina que você exige das pessoas, você tem que ter ela em você, mas passá-la com humildade, para que ela inspire as outras pessoas a ser, não igual você, talvez, ninguém é obrigado a ser igual a ninguém, mas inspire as pessoas a ter um olhar diferente sobre as suas escolhas e ver que as suas escolhas também trazem bons resultados. Porque se as pessoas, principalmente a nova geração, não perceberem em você a mudança que você quer na vida delas, elas não vão aceitar o que você está falando. Elas podem prestar atenção, mas a cabeça tem outro... Aliás, elas podem fingir que estão prestando atenção, mas a cabeça tem outro lugar. É momento agora de olhar para dentro e reconhecer que algumas opiniões e conceitos precisam ser revisados e até amadurecidos. Tá? É momento de derrubar alguns julgamentos e certezas que a gente trazia conosco e estarmos abertos a novas experiências humanas, a novas experiências de convivência. Até porque ninguém cresce enquanto transforma o próprio pensamento em prisão. Se você acredita que já sabe tudo e que você tem resposta para tudo, você não tem consigo uma filosofia de vida, você tem consigo uma casa de detenção de vida que você acha que é um hall de ideias, quando na verdade é uma prisão. Tá? Então comece a se perguntar, o que mais posso compreender, além do que já sei, do que já vivi, e que acho que compreendo? Como eu posso mudar para melhor?
Onde eu estou sendo inflexível e errando nos mesmos pontos? Que parte de mim confunde defesa com estratégia de inteligente? Que verdade eu estou evitando está me obrigando a mudar? A vida, ela vai ensinar a gente de diversas maneiras. De diversas maneiras. Ela ensina pelo erro, ela ensina pela dor, ela ensina pelo silêncio. Ela ensina a gente a tentar, pelo menos, aprender com os sinais que ela traz. Mas se a pessoa não está aberta para aprender todos os dias com mais humildade, então o coração da pessoa vai ficando pesado, vai ficando cheio de mágoas, vai ficando estreito. E ao invés da mente ficar limpa, com a consciência educada pelas experiências que o tempo trouxe, se torna aquelas pessoas ranzinzas, aquelas pessoas que simplesmente escolheram não aprender nada. E quem permanece disposto a não aprender nada vai ficar sempre pequeno diante da vida. Agora, quem aprende a aprender sempre, nunca fica pequeno diante da vida. Então, o que a gente precisa é de gente sincera, gente que gosta de gente que gosta da natureza, dos animais, né? Gente que gosta da vida, porque a vida só gosta de quem gosta dela. Bom, nós temos aqui o livro As 100 Mensagens Mais Importantes de Jesus, do teólogo Franz Alt, editora Pensamento, na qual não estou ganhando nenhum centavo para divulgar isso aqui. Eu estou divulgando de graça porque o livro é muito bom e vai te trazer uma bagagem bacana. Eu vou para o capítulo 78, página 280, e vou ler trechos bíblicos aqui que estavam em aramaico e foram traduzidos direto do texto aramaico para a realidade atual. Vamos lá. Amém, amém. Devo dizer-vos, no dia do juízo, os homens terão de prestar contas de toda palavra desencorajadora que disserem. Mateus capítulo 12, versículo 36. Né? Versículo 36. E aqui o teólogo fala assim, ó, que alusão e útil em tempo de assédio moral. Logo após nossa morte, no dia do juízo, teremos que prestar conta sobre cada palavra desencorajadora, isso traduzido direto do aramaico, tá? Que tivermos pronunciado. Portanto, Jesus nos sugere pensar e prestar atenção antes de falar, principalmente em relação às crianças, pois quanto mais jovens forem, mais podemos destruir ou, pelo menos, perturbar a autoestima, a coragem para a vida e a personalidade delas, bem como ferir a confiança que elas têm em Deus. E por falar em confiança em Deus, eu posso falar da minha realidade. Eu não tenho andado pelo mundo, embora eu tenha conversado com pessoas que estão em várias partes do mundo. Tem sido comum as famílias, com medo de errarem na fé dos filhos, principalmente pais que não têm religião definida, não incentivarem os filhos a buscar a Deus. Não incentivam. Eles são pais que dizem crer em Deus, mas não têm religião, porque muitos desses pais chegavam muitas vezes até a apanhar fisicamente dos seus pais ou cuidadores para irem às igrejas ou cultos de templo. Então, quando essas pessoas cresceram e tiveram filhos, elas prometeram que não fariam isso com seus filhos. Elas cresceram sem religião, embora sejam, entre aspas, tementes a Deus, elas cresceram sem religião e procuram não incentivar os filhos sequer a fazer uma leitura, seja bíblica, ou seja do Alcorão, ou seja da Torá, ou seja dos livros do Tanakh, ou seja do Talmud, ou seja... Não lê. Jovens estão sendo criados desencorajados a ter fé.
você nem pode pecar pelo excesso nem pela falta. Pelas duas coisas você responderá. Por isso existe uma coisa chamada bom senso, que é o equilíbrio, que é o caminho do meio. Se você não está sendo capaz de agir com bom senso em relação à sexualidade dos jovens que você tem contato, se você não tem capacidade para agir com bom senso em relação à espiritualidade desses jovens, à escolha profissional desses jovens, a conduta humana e ética social desses jovens, se você só dá comida, só cria, ou se é professor, só dá sua aula, ou se você é um pastor, um padre ou um sacerdote, você só faz ali o seu ritual e você não procura saber em que o interior daquelas pessoas que estão sob seus cuidados está sendo transformado, tocado ou impactado, então você está passando pela vida de modo prevaricador. Você não está cumprindo o seu papel de educador no mundo. Porque qualquer pessoa que seja mais velha, que tenha já uma certa condição, de, pelo exemplo ou pela fala, pela escrita, enfim, pela arte, educar as gerações vindouras ou que estão aí presentes em tenra idade, se a pessoa não faz uso desse expediente para verificar e averiguar o que se passa no coração da nova geração, nunca essa pessoa vai conseguir direcionar algo útil para essa juventude. E aí como forma muitas vezes, de tentar dizer assim, olha, nova geração, me desculpe por eu estar prevaricando em relação às suas escolhas, eu não quero me envolver, né? Eu não quero me envolver, então eu vou ficar nessa de prevaricar, mas sob o manto, sob o verniz de que eu sou democrático, de que eu sou liberal, de que eu sou de boa um caramba. Você é um prevaricador, você é uma pessoa que não está cumprindo de fato o seu dever no planeta Terra. Tá? Não vem com essa conversa que você é de boa, não. Vem com essa conversa que você é liberal, você é mente aberta, um caramba, que você pode até ter a mente aberta. Porém, você não está cumprindo o seu papel de contribuir para que essa mente tão aberta a sua sirva para alguma coisa nesse planeta. Não me vem com conversa não, de que não, eu vou deixar que ele faça as escolhas dele. Se os pais não direcionarem com valores, você não precisa induzir a religião. Você não precisa induzir a sexualidade da pessoa, você não precisa induzir a profissão da pessoa, não. Mas você precisa mostrar os contras e prós das coisas. Se você não tem essa capacidade, ajude esses jovens a encontrar alguém que tem. Porque eles estão crescendo. Assim, você não quer fazer o seu papel, como eu já falei, você está prevaricando enquanto cuidador, educador, formador, enfim, mantenedor, você está prevaricando e você está dando na mão dessa geração, você está entregando tudo que eles pedem na mãozinha, criando uma geração delivery, uma geração que recebe tudo na mãozinha e no portão de casa, e que acha que a vida é assim, a vida é estalar o dedo, a vida é conseguir as coisas num clique, só que eles não vão ter pessoas da sua geração a vida inteira para fazer esse trabalho para elas. Isso é uma forma de pedir desculpa para a nova geração. Olha, eu estou pecando com a educação de vocês, então eu dou tudo na mãozinha. Só que você não vai estar aqui para sempre. E quando você não estiver aqui para sempre, essa geração vai fazer o quê? O quê? E como elas vão educar a próxima geração? Porque um dia vão ser pais também. E aí, que merda de mundo você quer deixar para o futuro? Se liga, se liga, se liga, se liga. Vou partir aqui para o capítulo 79, página 231. Olha aqui, ó. Porque, ó, devo dizer-vos, é a palavra de Jesus, tá? No dia do juízo, os homens terão de prestar contas das palavras desencorajadoras que disseram. Quando está aqui falando palavras desencorajadoras, podemos entender também como ações, porque a palavra é verbo, o verbo é ação. Nós podemos estender semanticamente para essa interpretação. Ações desencorajadoras. Se você não orienta o jovem, as pessoas que estão sob seus cuidados, a encontrar caminhos que são bons para elas, ainda que esses caminhos tenham escolhas múltiplas, você não está cumprindo o seu papel direito. E não adianta dar na mãozinha deles tudo que eles pedem da nova geração, que você só está, na verdade, criando uma geração de zumbis, de futuros apertadores de botão. Ah, mas meu filho tem diploma. Eu não consegui fazer uma faculdade, mas ele fez.
Aí, ó, você falou que essa geração não ia vencer, que era geração delivery e tal. O que ele vai fazer com esse diploma? Porque diploma qualquer um consegue. Agora, o que fazer com esse diploma? Ah, é fácil, ele vai pegar um prego e vai colocar o diploma na parede assim, apertar com a ponta do prego e bater com o martelo e vai deixar pendurado lá. Mas ele tem, tá? Eu queria entender a lógica disso. Porque as universidades estão cuspindo, vomitando centenas de pessoas formadas todo ano, um bando, não todos, tá? Não quero ofender nenhum profissional, mas uma boa parte de inúteis. Inúteis. É complicado. É complicado. E aí? Bonito, né? Aí a gente tem que ver que tipo de situação a gente está criando para amanhã. Capítulo 79, nunca desista. Lucas capítulo 9, versículo 21, Lucas capítulo 9, versículo 61 e 62. Aquele que pôs a mão no arado e depois volta para casa não é apto para o reino de Deus. Aí o teólogo aqui diz, Franz Alt, no primeiro parágrafo, sem dúvida, Jesus entende alguma coisa de errado. Sem dúvida, Jesus entende alguma coisa de arado e de aragem. Por isso, sabia o que devia ser feito para que o arado penetrasse com profundidade suficiente no solo. Nessa passagem, Jesus entende que quem quer ser apto para o reino de Deus precisa ter perseverança e não pode deixar se abater pelas dificuldades. O que a gente vê muito por aí? Nós estamos presenciando, de algumas gerações para cá, as pessoas desistindo muito fácil. Na primeira dificuldade, na primeira contrariedade, larga a mão mesmo. Simplesmente deleta, sai, bloqueia, não, tá falando, não estou gostando, não pode ter contrariedade. Contrariedade é tido como, nossa, vai contrariar certas pessoas de algumas gerações aí mais novas. Vai, contraria para ver. Por quê? Porque cresceram não sendo contrariados. Não são contrariados na escola, porque não pode dar processo, vai contrariar o menino. Não contraria o neto, porque o neto é um reizinho. Não contraria o filho, porque o filho é Sua Majestade o filho. A coisa está indo para um lado que, sabe? Ah, eu não quero me estressar, eu não quero ter problema. O médico falou para não passar raiva. Interessante, né? Como o médico está criando esses filhos aí? Provavelmente terceirizando também, né? Colocando em escola particular, pagando 4, 5 mil a mensalidade para cada filho e qualquer coisa, se dá problema, fala, eu já pago escola boa para não ter problema, não preciso dedicar, não preciso conversar com meu filho sobre sexualidade, eu não preciso conversar sobre política, eu não preciso dar uma orientação, porque a escola lá já é paga para isso. 4 mil por mês eu pago para... Tô jogando para frente esse prevaricação também. Prevaricação, porque só da escola de 4 mil por mês, comidinha boa, duas geladeiras cheias na cozinha, que casa de classe média alta, rico, chega a ter 2, 3 geladeiras, né? Tem geladeira, freezer, tem não sei o que, tem... nada contra. E aí, o que a gente vê?
As pessoas terceirizando, eu já te dei de tudo. Não vem me cobrar nada, não. É essa a resposta de muitos pais. E até aqueles de classe social mais apertada, que vende o almoço para comprar a janta, repete esse comportamento também com o intuito de ter um pouco de paz nas horas de folga, de não ter que educar, criar, conversar, orientar, discutir o futuro, o presente e o futuro dos filhos que eles puseram no mundo. Então a gente tem que pensar bem se a gente não está só cuspindo as coisas e pessoas. Já não bastam escolas que cospem um monte de jovens que não sabe ler nem escrever no terceiro ano do ensino médio. Já não basta as universidades que cospem um monte de profissional que não sabe trabalhar naquilo que se formou. E ainda nós vamos ter o quê? Milhões de úteros cuspindo bebês para fora, que ninguém sabe o que vai ser. Opa, vamos dar uma pausa nisso aí. Não estou mandando abortar, nem ficar fazendo controle abusivo de natalidade, não. Vamos dar uma pausa no sentido ético e comportamental. Que mundo você quer para amanhã? E o amanhã chega muito rápido, gente. Chega muito rápido. A gente costuma dizer que só o agora existe, né? Só o presente existe. O ontem e o amanhã não existem. Realmente, o ontem e o amanhã não existem. O agora existe. Mas o agora daqui a pouco deixa de ser agora. Porque o agora já foi futuro. O agora, um dia, foi futuro. Você tá agora no agora. Há uma hora atrás, o agora era futuro. Só que o agora, que já foi futuro, será passado assim. Por isso que os antigos costumavam desenhar o tempo como um homem ou um ser que comia os próprios filhos. O tempo nos devora, mas nós não precisamos nos sucumbir e deixar de existir porque o tempo nos devora. Nós podemos, com sabedoria e bom senso, nos eternizar na memória e nas atitudes dos jovens de hoje, que estão crescendo sem referência em quem eu me baseio. E se você reparar, até os jovens que aparentam ou demonstram ter bastante futuro estão se inspirando em pessoas que não têm nada ou quase nada de bom a oferecer. Seja na arte, seja na música, seja no esporte, seja na política. Por quê? Porque essas pessoas que não têm nada de bom a oferecer, elas são audaciosas, elas são audaciosas, elas são atrevidas. E elas se impõem, elas estufam o peito e vão para cima. Eu faço e aconteça, enquanto muitas vezes a pessoa de boa índole, muitas vezes a pessoa muito bem treinada e capacitada, fica esperando uma oportunidade, alguém reconhecer o valor dela e dar uma oportunidade, porque ela aprendeu a ser humilde, e afinal de contas ser humilde é ficar esperando que os outros reconheçam o valor, aí fica ali esperando alguém reconhecer o meu valor, que eu estudei tanto, eu tenho tanto a oferecer, eu fico aqui no cantinho esperando que alguém humildemente me resgate e reconheça o meu valor, enquanto que não sabe nada, o que não tem bagagem nenhuma, o que não tem nada que de útil para oferecer, é atrevido, é sagaz, é audacioso, é chegar aí, ó, eu faço e aconteço e não sei o quê, e as portas vão se abrindo para esse tipo de gente. Enquanto quem realmente era para estar ali, fazendo alguma coisa pelos outros, ou pela família, pela sociedade, por quem quer que seja, está lá, só se qualificando cada vez mais e se encolhendo e se remoendo. O mundo é injusto, olha como as pessoas são, aplaude quem nada fez. Lógico, e quem tem capacidade está assumindo o seu devido lugar? Não está. Não vou enfrentar não para evitar discórdia, problema. Então, por isso que o mundo está do jeito que está. Por conta de gente boa que pensa como você. Se você buscou qualificação para alguma coisa, você tem que ocupar o seu espaço. Ah, mas o sol nasceu para todos, o sol nasceu para todos, e por que o outro não foi buscar o que você buscou? Não foi estudar igual você,
não passou por tudo que você passou para merecer o que você merece. Só que ele tem, você não tem, embora você mereça. Por quê? Porque o sol nasceu para todos. Sim, o sol nasceu para todos, meu amigo, mas a sombra não é para todo mundo, não. A sombra é para aqueles que fizeram por onde está na sombra. Ah, mas aí vai gerar uma elite e essa elite privilegiada. Não, aí você está glamorizando, você está romantizando o mundo igual para todos, que eu também concordo. Acho que todos deveriam viver nessa igualdade, sim. Todos deveriam viver nessa socialização de tudo que é bom. Mas até que o mundo esteja pronto para isso, se você for distribuir igualmente as coisas, inclusive para quem nada fez e quem não merece, você não está criando um mundo de igualdade. Você está criando um mundo de tiranos. Porque esse que nada fez e não merece, ele agora vai agradecer por aquela fatia que ele está recebendo. Daqui a pouco ele vai querer a do outro, e a do outro, e a do outro, porque se ele ganhou aquilo sem fazer nada, ele vai agora fazendo um esforcinho, que é tomar do outro, ele vai achar que merece muito mais. E consegue. Então toda aquela igualdade que você tentou plantar, você só criou um mundo de tiranias. Por quê? Porque você tentou implantar as coisas voltado pela romantização, pela emoção, deixando a razão em segundo plano. E razão e emoção têm que estar em equilíbrio. Equilíbrio. Ah, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas é complicado botar isso na cabeça dos outros. Porque para botar isso na cabeça da pessoa, ela tem que aceitar esse raciocínio. E aí ela vai ter que pensar na vida. E as pessoas têm preguiça de pensar. Pensar em qualquer coisa. Eu dou cursos de graça aqui no canal. Tem curso que chega a ter 400 vídeos. As pessoas fazem 20 e pouco e larga. Damos certificado de graça, tá? Para quem termina o curso. Não faz. Não faz. Aí qualquer coisinha que não concorde, que eu fale, que a pessoa não concorde, por que eu vou sair do curso aí? Ah, por quê? E sai. Não chega no vídeo 30. Preguiça. Continuando aqui ainda na página 232. Penúltimo parágrafo ainda sobre o capítulo 79. Tá? Para que todos possam de fato compreender o que o grande encorajador de Nazaré queria dizer, no caso de Jesus, suas palavras são ainda mais claras no Evangelho de São Tomé, considerado apócrifo pela igreja que boa parte dos teólogos hoje em dia já não considera como apócrifo. Tá? Apenas não era teologicamente e economicamente viável para a igreja da época. Tá? Talvez hoje em dia, as igrejas todas que se dizem cristãs e evangélicas, talvez hoje elas tivessem menos estigma contra o Evangelho de São Tomé. Vamos lá, ao que São Tomé diz: sempre que caíres, levanta-te e serás salvo. Um belo encorajamento sair da boca do grande amigo e conhecedor do ser humano, Jesus. Não são necessárias nenhuma instância intermediária, nem discurso sobre arrependimento diário e a constante expiação, nem sacerdotes, confissões e pregadores de indulgência. Não. Depende de você encontrar a permissão para entrar no mundo espiritual e ser salvo. Depende de você. Você. A igreja não é importante, pensava o jovem rabino há 2000 anos, o jovem Jesus. O fundamental é tornar a se levantar como uma criança que sempre cai quando está aprendendo a andar, mas que justamente assim aprende a andar. Só que o que é ensinado para os nossos jovens? Caiu, desista. Caiu, desista. Assim eu não preciso ensinar, né? Aquele jovem a ter mais força, mais resiliência, mais perseverança. Não, isso aí a vida ensina, a vida ensina. Essa é a fala do prevaricador. Aquele que não quer cumprir os seus deveres e funções porque dói, né? Porque demanda tempo, raciocínio, isso cansa, pesa dentro da pessoa. Ai, pensar pesa. Não. Então, deixa essa juventude largada aí. Né? Igual batata dá na rama. Chuchu. Para encerrar, capítulo 80, página 233. Tá? Também em Mateus, capítulo 28, versículos 19 ao 20. Está em Marcos, também capítulo 16, versículo 15. Traduzido do aramaico direto para
Atualidade, ó. Ide, proclamai a boa nova a todos os homens, e ensinai-os a seguir tudo o que vos prescrevi. E vede, estou convosco todo o tempo até o fim. Aí é o que o teólogo fala aqui, ó, palavras de Jesus a seus discípulos. Nesse momento eles tinham a missão de transmitir uma mensagem. Essa missão vale até hoje e para sempre, até que todos sejam salvos, até que todos sejam salvos. Assim imaginava Jesus proclamar uma mensagem significa torná-la conhecida, mas sem coerção. Você não pode induzir as pessoas a aceitar aquele Jesus que você quer que elas aceitem. Elas têm que encontrar o Jesus delas dentro do coração. Elas têm o direito de interpretar também do jeito dela. A princípio, uma pessoa que não tem base nenhuma, você vai falar do evangelho para ela, sim, com a sua visão de mundo, mas deixar bem claro que a sua verdade é relativa e que ela um dia, se aprofundando na palavra, ela também poderá tirar as próprias conclusões sobre o que Jesus quis dizer. Isso é bonito, isso é crescimento, isso é salvífico. Trata-se de um amadurecimento espiritual, diz o teólogo. Só pode ocorrer espontaneamente. Amadurecer para ser admitido no mundo espiritual, nossa pátria eterna. Afinal de contas, nós somos espíritos num corpo físico, numa roupa carnal. Mas nós morreremos e nosso espírito vai para algum lugar. Né? A gente espera que a gente possa ir para um lugar onde a gente tenha paz. Né? Porém, se nós não encontrarmos essa paz nem após a morte, então é importante, ainda assim, em espírito, buscar Jesus dentro do coração, que é, antes de mais nada, também um ser espiritual. Como é que se faz? Se faz interiorizando, se faz buscando Jesus dentro do seu coração. Ah, mas não é Deus que está dentro do seu coração? Do meu coração? Sim, é Deus que está dentro do seu coração, mas o modelo, um dos modelos mais próximos que nós temos de vida entregue a Deus é de Jesus Cristo. Claro, tem os santos também, tem os Budas que passaram pela Terra e outros seres, outros mestres e mestras, mas Jesus continua sendo, para o Ocidente, pelo menos, um ícone bastante respeitável. Então, para terminar aqui, né, o teólogo fala do capítulo 81 aqui. No capítulo 81, Jesus prometeu auxílio espiritual e assistência aos seus. Esse compromisso só pôde ser cumprido até pessoas ávidas de poder obstruírem a fonte das inspirações de Jesus e tornarem sua mensagem praticamente irreconhecível. Realmente, muita gente pegou o que Jesus escreveu e distorceu de tal maneira, gente, que a coisa ficou assombrosa, assustadora. A gente vê aí as pessoas utilizando Jesus, principalmente nas igrejas em geral, não todas, mas boa parte, de modo assim totalmente diferente de quem realmente ele era. O que geralmente as religiões apresentam hoje para as pessoas é uma caricatura de Jesus, não realmente Jesus como era. Né? Até tem uma mensagem aqui ditada pelo Espírito Venceslau Braz, dia 19/10/2025, que ele fala assim, ó, fizeram de Jesus, filho de Maria Santíssima, uma caricatura, e não o vendedor, e não o verdadeiro Jesus de Nazaré, que dizia, vinde a mim os pequeninos, mas um outro, esse vendido em algumas igrejas e religiões como mercadoria, não passa de um arremedo de um louco narcisista, ávido por lucros, ávidos por lucros, adoração e idolatria à sua personalidade, um Jesus completamente diferente do Filho de Maria Santíssima. Filho de Maria Santíssima, Mãe de Jesus e de todos nós. Um Jesus totalmente diferente do Filho de Maria Santíssima, Mãe de Jesus e de todos nós. Essa é uma mensagem do Espírito Venceslau Braz, tá? Que ele psicografou, eu acabei psicografando essa mensagem dia 19/10/2025. Tá? É triste ver o que as pessoas fizeram com os mestres que se doaram tanto e hoje muitas vezes são passados para as pessoas como verdadeiras caricaturas distorcidas para atender
os interesses de um grupo elitizado que só quer se manter às custas de uma massa sustentadora, pagadora de dinheiro, comprando sonhos que nunca serão realizados. Ou quase nunca. Ou quando são realizados é aquela única vez. A salvação está dentro de você. Você só precisa aceitar que você é filho e filha de Deus e pedir para que essa força, através de você, mostre o seu caminho. E essa força vai lhe mostrar através de sinais, pessoas e circunstâncias e situações. Esteja aberto para isso. Tá? Obrigado por ter estado comigo até aqui, esse vídeo. Tá? Que Jesus, Maria e José, na unidade do Espírito Santo, lhes conceda muita luz, paz e proteção. E até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Namastê. Namastê. O Deus que há em mim, saúde o Deus que habita em você.